tudo bem? Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação do dia 19/11/2025, ok? Estamos em Miqueias 2:1 e Mateus 20, versos 25 e 26, que diz assim, ó: Ai daquele que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E Mateus 20, 25 e 26 diz, então Jesus chamando-os para junto de si disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Hoje nós vamos falar sobre a utilidade de um poder ou de qualquer coisa que se tenha por oportunidade a se fazer e o indivíduo transforma aquilo numa maldade, né? Ele inicia dizendo que vai fazer algo, vai criar algo, vai precisar de algo, ou pede favor, apoio de alguém, alguma coisa, de repente aquilo é invertido, né, em segunda mão, depois que ele recebe o acesso àquilo que ele pode fazer, ou a facilidade que ele pode ter, ou aquilo que é a oportunidade que ele tem, ele utiliza do poder que ele tem em mãos para praticar o mal, para induzir o próximo a algum tipo de dano, para causar algum dano ao próximo, seja um dano espiritual, emocional ou físico, seja um dano de destruição espiritual, psicológico ou uma realização física destrutiva. Ele sempre pega aquilo que é a oportunidade que ele tem para exercitar uma maldade, né? Colocar em efeito um efeito mal, destrutivo a si, a alguma área, algum tema, assunto ou a alguém. Então aqui Miqueias começa a falar sobre isso. Ai daqueles que têm uma autoridade, ou seja, está em alguma projeção de alguma coisa que está em mão para realizar e nas suas camas, ou seja, no momento interno em si, intenta, maquina a iniquidade e maquina o mal, projeta colocar a maldade, né? Tá tudo bem, tá tudo em ordem, aí o indivíduo vem com um assunto destrutivo no meio, colocando o assunto realmente que vai fazer mal, que vai causar um mal, seja para si, ou para o ambiente, ou para a circunstância. Então, aquele que maquina o mal e pratica a alva, né, da luz, ou seja, pratica essa maldade, porque está no poder da sua mão, ou seja, porque ele foi confiado uma autoridade, um poder, uma oportunidade, uma causa em suas mãos, ele usa daquilo para destruição. E o que a Bíblia fala sobre isso? Como que a Bíblia lida com estas questões, né? Mateus 20, 25 e 26 fala, então Jesus chamando para si disse, olha, uma circunstância onde uma pessoa veio pedir para seus dois filhos a oportunidade de se sentar, um à direita e à esquerda no céu. E aí os discípulos, ouvindo isso, começaram a brigar entre si, a posição de cargo elevado, status que eles queriam. Um queriam, né, se sentar numa cadeira mais importante que a outra, aquela briga por aparência. E aí Jesus chamando disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios, referindo-se a Satanás, que governa essa parte emotiva, intelectual emotiva, de competição uns com os outros, de contenda, de briga, de confusão. Esse príncipe, né, de Satanás dos gentios domina e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas entre o reino de Deus, entre os discípulos, Jesus disse, não será assim entre vós. Não é uma vida por competição, por briga, por espaço, por quem vai sentar na cadeira mais importante, quem vai ser o mais importante, quem vai ser mais o tal. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser fazer grande diante de Deus, não é a importância do status, do tipo de lugar que se assenta, mas é aquilo que se diz, seja o vosso serviçal, que o maior auxiliou,
acolheu, facilitou, ajudou. Quem está facilitando, ajudando com a misericórdia de Deus, acolhendo, servindo. Esse servir é você trazer o dom do favor. O favor é a graça de Deus que auxilia. Se o indivíduo está necessitado e socorre na necessidade com misericórdia, se o indivíduo já está cuidado, favorece com muitas facilidades, ajudando ele, servindo para que ele se desenvolva mais. Então, o verdadeiro líder é aquele que supre tudo que as pessoas que precisam recebam todos os recursos que precisam para se desenvolver melhor. Agora, um líder, um referencial, uma autoridade, que em vez de facilitar, põe pedras, põe tropeço no caminho, intenta a maldade na frente do outro, intenta a iniquidade, coloca causas que causam bloqueio, não é uma liderança, né? Além de não ser uma liderança, no reino do céu ele não é maior, porque ele não auxilia, ele não desenvolve aqueles que estão com ele, ele não pratica aquilo que é o verdadeiro desempenho, ele põe tropeço. Então, Jesus diz, para o reino dos céus, o verdadeiro referencial que tem autoridade e efeito com poder é aquele que traz auxílios para bons desenvolvimentos do próximo. Quando ele auxilia o bom desenvolvimento do próximo, então ele realmente está fazendo um efeito específico da autoridade dele. Agora, se ele recebeu um cargo, um status, algum local, algum trabalho, alguma causa a trabalhar, e ele utiliza disso para fazer o mal, para gerar maldade, gerar sofrimento no próximo, para gerar uma certa opressão no próximo, então o que está acontecendo aqui? Ele não está utilizando do espaço de oportunidade que ele teve, né? Ele não está utilizando aquilo que é o efeito realmente dele, específico, original, que Deus o chamou. E aí ele está desperdiçando ele mesmo, nos efeitos dos bons resultados que poderia ter em Deus. Então, há que se ter muito cuidado e entender que Deus vê todas as coisas. Deus confia cada um em seu lugar, observando o efeito pleno de todas as coisas. Se ele está funcionando realmente como deveria, ou se ele está provocando angústia, tristeza, maldade, né? Provocando dor uns nos outros. E pior ainda, se o indivíduo está respondendo por pessoas num status elevado, tendo sido confiado por pessoas a estar num local e ele maquina maldade e iniquidade, maior o preço ainda, porque era para ele ter sido uma árvore que deu fruto bom e ele destruiu, né, aquilo que era para ele ter utilizado como oportunidade, como crescimento, como edificação. Então, estar no poder é difícil e é perigoso. Não pelo fato materialista, mas pelo fato espiritual. Quanto mais Deus te dá poder, mais Ele vai requerer. É melhor ser alguém simples, sem status nenhum, né? Bonitinho, tá sua vidinha tranquila e não responder por ninguém, do que estar no status elevado e achar que isso é bonito e de verdade maquinar o mal. Vai responder demais diante de Deus. Então, que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor nos livre, que aquilo que está nas nossas mãos nós possamos fazer com a melhor maneira, com o maior coração e para Deus em primeiro lugar. Nós fazemos para Deus, nós vivemos para Deus, nós temos aliança com Deus. Porque Ele está olhando se a gente utiliza do cargo que nós temos para intentar maldade, ou se a gente utiliza do cargo que nós temos para auxiliar o bom desenvolvimento do ser humano. Auxiliar o bom desenvolvimento de todos, não é de um ou de dois, é de todos. Quando a gente auxilia o bom desenvolvimento de tudo, a respeito de tudo, então de verdade nós estamos contribuindo para aquilo que é a vontade de Deus, o querer de Deus.
ok? Então, reforçar e observar, revisar os motivos pelos quais nós estamos fazendo o que temos feito, ou que está nas nossas mãos, os projetos que nós temos recebido de Deus. Observar onde Deus coloca cada um de nós e refinar e sempre purificar, né? A aliança que nós temos com Deus de cuidar daquilo que está nas nossas mãos. Cuidar de verdade, ter um compromisso verdadeiro e saber que a gente responde primeiro para Deus tudo que a gente faz e depois o resultado secundário ao próximo e a nós mesmos, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que o Senhor tenha sempre misericórdia, Senhor Deus, Jeová, em nossas vidas, para que possamos fazer o nosso melhor sempre. Forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.